De acordo com a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, o versículo 4, pecado é iniquidade. É isso que João fala de forma bem direta. O que seria isso? É a transgressão da lei de Deus. Essa transgressão da lei de Deus coloca o homem, e homem aqui diga-se já que é uma forma genérica de expressão, pois o homem representa a raça humana. Então, o pecado, ou seja, a iniquidade ou a transgressão da lei de Deus, coloca o homem numa posição de anarquia e de rebeldia contra Deus. E essa situação de anarquia e rebeldia incapacita o ser humano, o pecador, de compreender as verdades de Deus e também de compreender os princípios divinos e a vontade de Deus. Por fim, também a justiça de Deus. De grosso modo, o Novo Testamento ele apresenta o pecado de algumas formas. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas dessas formas de forma rápida e bem sintetizada. Por exemplo, na linguagem dos sinóticos, o pecado ele é configurado como um desvio moral. Os sinóticos, os três primeiros evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, e na linguagem então desses evangelhos, desses três evangelhos, o pecado é um desvio da moralidade, ou é uma prática imoral contrária aos princípios morais universais que Deus estabeleceu. Então, a prática oposta a isso configura-se aí como uma rebeldia, como uma transgressão dessa lei moral de Deus. Já na linguagem joanina, que é a linguagem que o apóstolo João utiliza, o pecado ele é o simples fato de alguém, do homem, rejeitar ou não aceitar Jesus como unigênito do Pai, como Messias prometido, e rejeitar Jesus como Filho de Deus. Essa posição de incredulidade, de rejeitar a divindade de Jesus, na linguagem joanina, configura aí, e é uma posição de uma rebeldia contra Deus, de um grave pecado, diga-se assim de passagem. Já na linguagem do escritor aos Hebreus, o pecado é a apostasia. Então a palavra pecado, quando mencionada ali na carta aos Hebreus, está se referindo à apostasia. Não está então se referindo como sinóticos, né, que é o desvio moral, e nem como na linguagem joanina, que é a incredulidade na divindade de Jesus Cristo. Mas em Hebreus, a simples atitude de recuar da fé, ou seja, a apostasia, revela aí um coração pecador, uma transgressão, uma iniquidade. É por isso que no capítulo 10 dessa carta, no versículo 38, o escritor vai dizer, repetindo, evocando o que está no Antigo Testamento, que está lá no livro de Abacuque, que é o seguinte: o justo viverá pela fé. Se ele recuar ou retroceder, diz o Senhor, a minha alma não terá prazer nele. Então, fica aí de forma bem sintetizada o que é o pecado revelado nas Sagradas Escrituras, na revelação especial de Deus. Então, por mais que uma pessoa procure ter uma vida moral aos padrões humanos, né, tendo como referência a moralidade humana, a ética humana, se não crer em Jesus como Senhor, como o Verbo encarnado,
que foi enviado da parte de Deus, o simples fato de rejeitar Jesus como unigênito do Pai, a pessoa está em pecado. Esse coração é um coração pecador. Também a posição de recuar da fé que já professa, ou que já experimentou um dia, melhor dizendo, essa atitude de recuo, mesmo que não se jogue a uma práticas mundanas e imorais, esse recuo já configura aí como um pecado a qual o Senhor despreza. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fica aí esse resumo aí desse assunto tão profundo que é a respeito do pecado.